Fala galera, eu sou Diego Gonçalves, sou empresário contábil e o meu escritório de contabilidade já atua remotamente há mais de 6 anos. No papo de hoje, eu quero compartilhar com você um pouco da nossa experiência sobre essa transformação do trabalho remoto. O que aconteceu e quais foram os principais cuidados que nós tivemos que tomar? É claro que nós erramos muito, mas os principais cuidados que foram enaltecidos nessa trajetória, lá desde o começo, quando em 2016 a gente decidiu trabalhar com a equipe 100% distribuída, cada um em suas casas, cada um aonde se sentirem mais à vontade para trabalhar, certo? E eu sempre costumo dizer que um dos principais cuidados que nós precisamos ter no início é sobre os nossos processos. Porque quando a gente está com a equipe distribuída, nosso maior medo enquanto empresário, e eu não estou falando o seu maior medo, o nosso maior medo, porque eu tinha esse medo, era o da produtividade. Como ficariam as entregas? Como ficariam todo o trabalho a ser feito? O nosso trabalho, que por muita responsabilidade, tem multas altas quando não entregue no prazo, tem juros e correção dos impostos que possivelmente deixam de ser enviados, e essa responsabilidade, essa pressão do dia a dia é o que mais nos causa dor. Então, como se precaver, como se acalmar dessa dor, como ter mais segurança? E a gente descobriu que são os processos. Os profissionais, quando eles estão trabalhando remotamente e distribuído, todos à distância, não estão fisicamente no mesmo local, o balizador, o que vai dar uma segurança, não só para nós como gestores, mas para todos esses profissionais, é o processo bem alinhado. Eu me lembro que nessa jornada, nessa caminhada ao longo dos anos, lá no início, muito eu era cobrado sobre essa clareza dos processos. Por mais que a gente sentou com o time, desenhou junto, eu sempre trouxe todos os profissionais para participar desse desenho, para colocar ali as suas ideias, porque no fim são eles que executam. Então, mesmo desenhando, junto com todos os profissionais que executavam o trabalho na época, a gente descobriu que se não tiver clareza nesse processo, o sucesso dessas entregas, ele vai ficar comprometido por conta disso. E como a gente pode desenhar esse processo? Quando a gente fala de processo, desenho, normas, traz um pouco de complexidade, né? Traz aquela coisa difícil, pô, aquele passo a passo, aquela coisa que a gente começa a fazer e nunca acaba, um trabalho maçante, tem que envolver todo mundo, a gente já tem muito trabalho, já tem prazos, e o ciclo se renova a cada virada de mês, e que horas que nós vamos parar e desenhar o processo, e aí se a gente contrata uma consultoria muito caro, e agora eu não tenho dinheiro, muitas são essas dúvidas, não é mesmo? Eu passei por isso. Eu sei que você tem essa dor também, eu sei o que você está sentindo e o que passa no dia a dia. E que fique claro, hein? O desenho dos processos não só está atrelado com a eficiência do trabalho remoto. Se você não tem esse viés, não tem essa vontade de ter a equipe trabalhando distribuída, você também precisa ter esses processos muito bem estruturados, alinhados e claros para o seu time trabalhar fisicamente no mesmo local. Isso facilita a vida de todo mundo, não só de nós gestores, mas também dos profissionais, né? Facilita o trabalho deles. Eles se sentem mais valorizados com isso. É uma ferramenta de trabalho, os processos desenhados, claros e transparentes, certo? E como que eu fiz isso na época? Após errar muito, a gente fez um exercício muito básico, a famosa folha em branco, que eu sempre falo por aqui. Pega uma folha em branco, coloque ali uma folha para cada área, coloca ali o nome da área, quem são as pessoas daquele setor e tudo que tem que ser feito com as datas de entrega. É um jeito de você colocar o mapa, de você colocar ali de forma bem explícita tudo que tem para fazer naquele departamento e quem são as pessoas que vão conseguir entregar isso para você no dia a dia. É simples. Não precisa seguir aquelas normas da BNT, não precisa seguir o passo a passo ainda. Se você ainda não tem isso muito claro e transparente junto com o seu time, faça com essa forma básica, para a gente já ter um movimento a ser criado. E aí, claro, com o passar, com a prática, com o afinamento desse processo, a gente pode ir caminhando, quando isso virar um hábito para todo o time, para um processo mais estruturado dentro das normas, certo? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um quadro para a gente exercitar um pouco de como eu iniciei.
eu peguei uma folha em branco. Então, de forma bem simples aqui, a gente vai começar aqui, ó, com a área fiscal. Quem são as pessoas envolvidas? A Maria e o Pedro. Correto? Quais são as tarefas que nós temos? Tem o fechamento do Simples Nacional. A gente tem o envio dos impostos. A gente tem a declaração acessória, não importa qual seja, vamos colocar meio genérico aqui. E a gente vai escrevendo tudo que tem que fazer aqui no departamento, certo? Aí, em cada processo desse, em cada tarefa dessa, a gente tem os microprocessos. E quais são os microprocessos? Então, aqui no Simples Nacional, para fechar o Simples Nacional, o que a gente precisa fazer? Importação das NF. A gente tem validação do movimento fiscal. A gente tem a apuração em si, a apuração do imposto. São microtarefas, tá vendo? Dentro de uma área. E aqui, no envio dos impostos, a gente pode colocar assim, antes de enviar os impostos, a gente tem que fazer o quê? Uma conferência na guia. Será que a guia está certa mesmo? É do cliente? Não é? Foi calculado certo? Tem fator R? Não tem? Tem serviço do exterior? Tem imunidade tributária? Tem ICMS-ST? O que tem aqui para ver se o Simples foi calculado correto? É daquele cliente? Não é? Aí a gente tem o quê? O envio para o cliente. Ótimo. Declaração acessória, a mesma coisa. A gente tem aqui o preenchimento. A gente tem a validação. E a gente tem a transmissão. E depois da transmissão, a gente tem ainda o quê? Salvar recibo de entrega em PDF. Vamos deixar claro aqui. Certo? Na nossa rede. E por que destrinchar os passos dos serviços e de cada tarefa? Porque pode ser que cada etapa dessa tarefa seja feita por um profissional, às vezes um supervisor. Por exemplo, importação das notas fiscais pode ser um assistente e não um analista. A validação pode ser feita pelo analista e a apuração, certo? O envio dos impostos e a conferência. Às vezes, na conferência, o supervisor precisa dar o check dele lá em autorização. O envio para cliente volta para o analista. Então, pode ser que cada micro parte dessa, cada micro tarefa da tarefa principal possa ser feito por uma pessoa. Por isso que é importante a gente destrinchar assim na folha em branco, certo? E aí a gente vem colocando as datas aqui depois. Então, a partir do momento que a gente fez isso, quais são as datas que precisa entregar isso? Então, o Simples Nacional, ele vence dia 20. Se ele vence dia 20, vamos entregar para o cliente dia 15. Então, até o dia 15, a gente precisa terminar todos os Simples Nacional, certo? Mas para fazer o Simples Nacional dia 15, que dia que eu preciso iniciar a importação das notas fiscais e terminar elas? Então, até o dia 5 eu preciso terminar. Por quê? Porque do dia 6 ao dia, sei lá, o dia 10, a gente precisa validar, certo? Essas notas fiscais. E aí, do dia 10 ao dia 15, a gente faz as apurações. Entendeu? E por aí vai. Assim como entra a conferência,
certo? Cada tarefa principal e cada microtarefa tem que ter uma data. E aí, por fim, a gente vai atrelando as pessoas. Quem faz essa tarefa aqui principal? Quem é o responsável? Ah, é a Maria. Legal. Mas quem faz a importação das notas fiscais? É o Pedro. Quem faz a validação? É a Maria. Quem faz a apuração? É a Maria. Poxa, legal. Aí os envios dos impostos, volta para o Pedro. Quem faz não confere, para ter dupla checagem. Quem envia a guia é o Pedro. E por aí vai. A gente vai alocando as pessoas nas microtarefas. Aí a gente tem um painel simples. Se a gente repetir isso com cada área, com o departamento pessoal, com o contábil, com o societário, a gente tem um mínimo possível de um processo muito claro e estruturado. Isso, alinhado com a equipe e com a ajuda deles, tem um ganho de performance muito grande, porque cada profissional vai saber de fato o que ele tem que fazer, quais são as datas e qual prazo que ele precisa entregar, né? Qual que é essa demanda, certo? Mas se não bastasse só isso, não adianta nada a gente desenhar todo esse processo de uma forma muito simples, mas consistente, e a gente não conseguir gerenciar isso depois que tiver. Então, depois que a gente definir tudo isso, como que a gente vai gerenciar isso no dia a dia? Nos dias de hoje, existem os gestores de tarefa. Essas ferramentas comuns que tem aí bastante no mercado, não existe a melhor e não existe a pior. Existe aquela que faça sentido para você. Por isso que o primeiro passo é a gente desenhar os processos. Porque com esses processos desenhados e a forma que a gente fazer, a gente vai buscar a ferramenta que melhor se encaixa. Geralmente, a gente compra a ferramenta lá, o gerenciador de processos, e a gente tenta mapear e desenhar os nossos processos dentro da ferramenta. Não é bom isso, está errado, porque às vezes aquela ferramenta pode ser muito potente para o seu perfil de empresa, ou aquela ferramenta pode ser muito simples para o seu perfil de empresa. Então, desenhe os seus processos dessa forma numa folha em branco, deixe ele bem estruturado e bem organizado, de uma forma que todos entendam, e aí você vai buscar um gestor de tarefa que seja coerente com a sua filosofia e com o seu processo naquele momento. Não tem problema mudar mais para frente, mas para aquele momento você precisa de um gestor de tarefa que faça sentido para o seu estilo, certo? E aí eu vou compartilhar aqui o gestor de tarefas que nós usamos aqui na nossa empresa, que é o Gesta. O Gesta, ele tem aqui, vou colocar aqui de lado. Então, o Gesta, ele tem aqui em seus cadastros as tarefas recorrentes. Então, essas tarefas recorrentes, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar tudo aquilo que a gente desenhou lá, certo? E trazer para cá com as suas variações. Então, eu vou dar um exemplo. Tarefa de fechamento aqui, nós temos algumas variações. Por quê? Porque a gente tem os fechamentos que tem folha de pagamento, dos clientes que têm folha. A gente tem os fechamentos que tem DAS, GPS, imposto de renda retido na fonte, no caso do fator R, certo? A gente tem os fechamentos do pessoal que tem boleto, que paga, que é sem boleto, porque não paga via boleto, paga via Pix ou transferência, ou de alguma outra forma, né? Às vezes tem até gratuidade. Então, a gente tem as variações daquele processo que a gente desenhou. E aí, eu vou abrir uma tarefa aqui, ó, fechamento contábil com DAS, GPS, imposto de renda retido na fonte. A gente tem aqui o cadastro, certo, da tarefa. É uma tarefa recorrente, então ela gera todos os meses automática, certo? Ela tem aqui a data legal, que é dia 10, então nossa meta interna é dia 10, tem que entregar o DAS até o dia 10. A gente tem uma meta pessoal aqui, que é com 3 dias de antecedência, certo? Então, a tarefa se encerra no dia 10 e a gente precisa entregar com 3 dias de antecedência, essa é a meta. O departamento aqui, operações, né? E aqui são algumas coisas de configurações. A gente pode notificar o cliente, então quando a gente concluir a tarefa, o cliente fica sabendo que a tarefa está concluída, certo? Aqui a gente tem todos os clientes que utilizam essa tarefa aqui, né? Que a gente já parametrizou. E a gente tem os documentos. Por que os documentos? Nesse sistema de tarefa aqui, como que essa tarefa é concluída? Quando ele cumpre o checklist de todos esses documentos. Enquanto você não anexar esses 4 documentos nessa tarefa, ela não vai ser concluída, ela vai ficar pendente. Isso gera segurança para nós. Então, pensa que se você tem um gestor de tarefa que a gente precisa do dedo humano
para concluir aquela tarefa, ele vai ser falho. Porque eu já passei por isso. Os profissionais tendem a fazer primeiro todas as tarefas, depois vir baixando. O risco de ter esquecido alguma é muito grande. Então, aqui essas tarefas, elas só são concluídas quando a gente anexa o documento que comprova que ela está feita, certo? Que é aqui a guia do DAS, a guia do imposto de renda retido na fonte, a guia da mensalidade, ou o boleto da mensalidade e a guia do INSS, né? Aqui nós não temos checklist, mas você pode colocar o checklist aqui e destrinchar. Igual a gente desenhou lá no nosso exemplo, você pode colocar o checklist aqui para a pessoa ir seguindo o roteiro, importa as notas, valida e por aí vai, certo? É claro que a gente fez uma tarefa específica no nosso quadro branco e aqui a gente está mostrando outro tipo de tarefa, mas é mais para você entender como que parametriza e como que configura um sistema desse. Não é complexo, é simples de fazer e dá muita segurança. Certo? E aqui são as gerações, é uma geração automática, então todo mês ele vai gerar automaticamente para aquele responsável por essa tarefa, certo? Todas as tarefas precisam ter um responsável. Beleza? Então, assim, a gente desenha os processos de uma forma muito simples numa folha em branco, de forma clara, precisa e objetiva, em conjunto com todos os profissionais que estão envolvidos no processo. A gente, com tudo aquilo claro e desenhado, a gente passa para um gestor de tarefas, pode ser um Excel, tá, gente? Um Excel bem tabulado ali também funciona muito bem. Mas esses gestores de tarefa, hoje em dia, que tem inúmeros no mercado, eles são eficientes, eles são acessíveis em custo-benefício e vale a pena você ter um gestor de tarefa desses, porque vai dar muito mais segurança, não só para você, mas quanto os profissionais se sentirem seguros que nenhuma de suas tarefas foram esquecidas. Principalmente que a gente trabalha com tarefas que, se não entregues, tem juros, correção monetária e multas de penalização por ausência de entrega, certo? Feito tudo isso, passou para o gestor de tarefas, aí entra o principal. E aí, eu vou voltar aqui para vocês. Entra o principal, galera, que é a liderança. O líder de time de trabalho remoto precisa estar junto com o seu time. Precisa ser um treinador do seu time. Precisa desenvolver de forma constante todos os seus liderados. O líder de time remoto não é aquele que só manda fazer. Ele precisa estar ali com a mão estendida. Ele precisa ser um apoio. Ele não deve controlar, ficar o tempo todo sabendo o que as pessoas estão fazendo, mas ele precisa prever. E como que ele prevê? Processo bem estruturado, bem alinhado com as datas todas estabelecidas e transparentes. Ele precisa ter uma ferramenta que vai auxiliar ele e o seu liderado a gerir ali tudo que está sendo entregue. Ele precisa fazer papos constantes, que seja diário no início do dia ou no final do dia, ou que seja papos semanais com a sua equipe para fazer esse checklist, para se colocar à disposição, para estar ali, para conseguir destravar algum processo que esteja travado por algum motivo, para falar com o cliente e pedir o apoio do cliente com as informações, para compartilhar a sua experiência com o seu liderado, para fazer o liderado fluir um pouco mais com aquela atividade. Então, o líder, ele precisa servir os seus liderados e não ficar controlando, querendo saber o que cada um está fazendo. Antecipe-se, treine, seja transparente, dê clareza, coloque de forma segura em uma ferramenta e esteja disponível. É assim que o líder de times remotos precisa agir. E isso vai fazer toda a diferença. E eu volto a compartilhar um exemplo meu. Lá atrás, quando nós começamos, além da gente passar por todo esse processo árduo e errar muito, até chegar nesse momento de clareza do processo, eu, enquanto líder, falhei muito. Porque eu tinha que fazer a questão comercial, eu tinha que atender os clientes, eu tinha que fazer relacionamento, eu tinha que ir para evento, estudar e me reciclar, tinha que fazer muitas coisas e acabava esquecendo do meu time. E é o contrário, a prioridade, a tarefa número 1 é o nosso time, são os nossos liderados. Eles precisam de nós, assim, de forma instantânea que seja. E esse apoio para o seu time é o que vai fazer toda a diferença nessa segurança. E cá para nós, quando a gente confia no nosso colaborador, no nosso profissional, e esse profissional confia na gente, essa confiança mútua gera uma força de trabalho que dificilmente você vai ficar na mão.
dificilmente você vai ter um problema por ausência de entrega. E esse medo que eu senti e que você possa estar sentindo de deixar o seu colaborador à distância e pensar que ele não vai produzir ou ele não vai entregar o que precisa ser feito, vai ser combatido dessa forma, junto, com o processo alinhado, com uma ferramenta que vai te dar segurança, não só para você, mas para o seu liderado, e essa parceria entre líder e liderado, alinhando as expectativas e as entregas. Eu espero que você tenha gostado dessa dica, desse compartilhamento de experiência que nós vivemos por aqui nos últimos 6 anos. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho aí, porque toda semana a gente está compartilhando uma experiência na prática do que nós vivemos aqui remotamente, e aí você vai sempre ser notificado. Curta esse vídeo se você gostou, para que ele possa ser levado para mais contadores, e a gente se vê na próxima.